Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui apresentando o podcast TC Cidade 2000. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles telespectadores que estão agora nos assistindo nesse episódio especial de hoje, a nossa segunda edição, que para nós é com muita alegria que nós estaremos logo mais abordando o tema Conhecer a Deus é o mesmo que andar com Deus. E para isso, hoje nós teremos um convidado especial e logo mais nós vamos apresentá-lo a você. Será uma conversa descontraída, informal, para promover edificação e fortalecimento dentro de um contexto bíblico. Essa é a proposta desse podcast e tenho por certo que você vai ser muito edificado nessa noite. Vamos à vinheta. Muito bem, queridos, estamos aqui nessa noite para mais uma apresentação do nosso podcast e eu sou o pastor Enos Furtado, que vos falo, e nós hoje teremos uma conversa muito marcante aqui com o nosso amigo, pastor Giliardi Santana, e para nós é uma satisfação tê-lo aqui, um amigo, um companheiro de longas datas, e eu conheço há mais de 30 anos, mas eu quero pedir que ele se apresente aqui e diga ao público quem ele é e quais as suas intenções aqui nessa noite. Bem, primeiro é uma alegria, um prazer estar com vocês nesse projeto, estar com você, pastor Enzo, que é o meu pastor, e participar um pouco, né? Eu acho que a intencionalidade vai ser edificar, né? Nossa ideia aqui é promover a edificação de todos os internautas que estão participando conosco, estão assistindo conosco. Eu sou apenas o pastor Giliardi, irmão Giliardi, melhor, e tenho servido a Deus há quase 30 anos, né? Quando já conheci o pastor Enzo no começo da nossa fé. Estamos nessa caminhada aí, né? De servir, pastorear algumas igrejas, servir no ensino da igreja, nas escolas bíblicas, nos seminários, onde nós estudamos e também ensinamos, nos evangelismos, todos os trabalhos que a igreja tem. Praticamente, eu acho que a única coisa que eu nunca exerci foi ser regente de senhora, mas o resto, quase tudo a gente já trabalhou, né? Graças a Deus. E nesses 30 anos, a gente foi trabalhando para conhecer a Deus, propagar o seu nome, né? E quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente percebe o quão necessário ele é, o quão falho nós somos, né? Estamos aqui no caminho da humildade, aprendendo com o Senhor. Coisa boa. Pronto. Vamos a um breve vídeo de apresentação do nosso podcast. Logo mais nós voltamos para a apresentação do primeiro bloco. Pronto, meu amigo. Queridos, eu me sinto muito feliz de estar com o pastor Giliardi hoje à noite aqui, e a gente poder traçar esse diálogo a respeito desse tema tão sugestivo que é a proposta do nosso podcast hoje, pastor Giliardi, que é conhecer a Deus versus andar com Deus. Meu amigo, nós estamos vivendo num mundo tão confuso, cheio de tantos questionamentos, e aí surge esse tema muito sugestivo, coloca em xeque o padrão moral do nosso povo, daqueles que se propõem ser cristão hoje. Meu amigo, o que é que você nos diz a respeito desse tema tão sugestivo? É maravilhoso, pouco trabalhado nas nossas igrejas no geral, em várias denominações, porque nós acabamos focando muito nas nossas religiosidades, na nossa vida religiosa diária. Começamos a achar que aquela atividade ou hiperatividade da igreja é relacionamento com Deus. E a gente confunde isso. A gente confunde aquele ativismo religioso com comunhão com Deus, com o andar com Deus. E, de fato, o conhecer a Deus, em algumas passagens da Bíblia, quando a Bíblia fala desse conhecer a Deus, naquela época em que Deus estava se apresentando, por exemplo,
o povo lá no Egito, né, no deserto, lá com Moisés, cada primeira impressão que Deus queria deixar era marcante, contra o pecado, na provisão, na sua justiça e tal. Então, cada ato ali, ele estava se revelando. Porém, existe um momento que ele chama aquele povo para se revelar a eles profundamente. E eles temem. Eles temem. E pedem que Moisés vá e que Moisés fale com Deus no monte. E aquele exemplo ali, ele é algo que se repete, não só na história de Israel, Sim. mas também na história da igreja depois. Porque acaba que muitas pessoas querem conhecer a Deus, mas através de representantes. Sim. Certo? Sim. É o que o pastor fala, é o que o fulano de tal diz, é a experiência do outro. E Deus quer chamar o povo para o conhecer de perto. Sim. Não simplesmente as suas ordenanças. Não simplesmente aquele conhecimento informativo que hoje tem na mão de cada crente que tem um celular, tem acesso à informação, no YouTube. Não falta hoje conhecimento para ser propagado a respeito de Deus, de religião, de igreja, de templo, de geografia bíblica, de tudo. Não falta. O que falta é a vivência. O que falta é aquela prática, que é o andar com Deus, a qual o tema que o podcast está aqui colocando. O andar com Deus tem muito mais a ver com você colocar em prática esse conhecimento que você adquiriu com Deus. O que está acontecendo muito hoje é que nós estamos entulhando, não vou dizer os nossos púlpitos, não vou dizer isso, eu não sei, não posso precisar isso, mas muitas nossas igrejas no Brasil, elas estão entulhadas de pessoas que têm algum diploma, seja um avançado, seja alguma coisa acadêmica, mas que não tem vida com ele. É apenas algo de informação, é algo para talvez granjear algum cargo ministerial, até porque eu tenho muito critério a respeito disso. Mas quando você vê, quando a pessoa abre a boca, né, e a boca fala, o coração está cheio, você percebe que tudo que se tem é um conhecimento informativo, mas não de vivência, de prática. Não consegue manifestar afeição, não só a Deus, como ao próximo. Geralmente são pessoas, alguns não são todos, mas um grupo considerável de pessoas um pouco que pedantes, né? Vamos dizer assim, minhas palavras são muito fortes, estou me controlando, mas são pessoas muito pedantes, às vezes que tem muito conhecimento de alguma coisa técnica, conhece o grego, conhece o hebraico, se porta muito bem, tem uma oratória até boa, mas são longínquos da misericórdia e do amor. Então acho que a prática, o andar com Deus é mais a prática, né, nesse sentido. É verdade, meu amigo, eu fico às vezes pensando, nós estamos vivendo um cenário, isso é muito comum, e Jesus já denunciava muito isso a respeito entre o falar e o viver, são dois abismos assim muito distintos, né? Uhum. E nós vemos claramente que Jesus foi muito contundente a respeito dos fariseus, exatamente porque eles diziam uma coisa e faziam outra, impunham julgos pesados sobre as pessoas, e, na verdade, eles sequer eram capazes de levar esses fardos. E a gente olha para o pastor Giliard e parece que o cenário mudou, mas os personagens são os mesmos. Parece ser os mesmos, né? Verdade. É incrível como isso é repetitivo, independente do tempo, da época, não é? Claro. Que a gente percebe que isso hoje é muito presente, nós temos essa crise, eu posso dizer assim, imagino, pastor Giliard, de identidade. Sim. De identidade. E aí nós vivemos um momento muito difícil, onde as pessoas não têm credibilidade porque vivem uma coisa e pregam outra, né? Então, assim, nós temos um tema hoje que ele está nos provocando realmente refletir sobre fé, sobre prática. E eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, pastor Giliard, que eu queria, dentro desse arcabouço aqui de tudo que a gente perguntou, que ela sugere o seguinte: qual a diferença entre conhecer Deus intelectualmente e andar com Ele na prática? É mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco, né? Isso. Há pessoas que detêm um notório conhecimento informativo, intelectual de Deus. Sim. Ele sabe dizer
todos os nomes atribuídos a Deus na Bíblia. Perfeito. Ele consegue dizer todas as eras da igreja, ele consegue narrar as parábolas de Jesus, ele consegue codificá-las, separá-las, sistematizá-las, ele consegue sistematizar todas as cartas de Paulo de forma brilhante. Tem um conhecimento, uma expressão, melhor dizendo, uma oratória maravilhosa, fala bem, é eloquente, diz palavras bonitas, atraentes. Ele também sabe usar a entonação da voz para emocionar o público, é muito fácil fazer isso. É verdade. E isso vai dar a ele, no primeiro momento, uma projeção muito grande, né? Até se conviver com ele de perto, né? Aí quando você vai conviver e você percebe que tudo aquilo que é falado é como se fosse da boca para fora, e a prática é nociva, é destrutiva, não tem afeição, não tem obediência a Deus, não tem temor, não tem amor, mas para inglês ver, como se diz naquele ditado brasileiro, né, é tudo muito bonito. E é uma santidade falada, exigida na boca, no púlpito, né, mas não vivida. Eu sei que a santidade de Deus ela vai ter dois prismas. Ela vai repelir, vou explicar isso, e ela vai atrair. Repelir em que sentido? Quando nós buscamos a santificação, a nos separarmos, nos consagrarmos, é natural, é sobrenatural até, melhor dizendo. Acontece que nós começamos a nos afastar realmente de pecados, de práticas. Nós não queremos dar aparência do mal nas coisas, nós queremos ter uma conduta realmente ilibada, mas não porque é forçada, não porque a igreja vai me dogmatizar, porque o pastor vai me disciplinar se não fizer isso, porque alguém vai me criticar. Não. É algo que do seu nascer de novo, da sua regeneração. Você não quer mais, é que você começa a ter nojo do pecado. Certo? E a santidade também, ela, no primeiro momento ela repele, mas depois ela vai e atrai. Em que sentido? Aí é bem amplo. Essa busca de santidade vai nos levar a uma comunhão mais próxima com Deus. Porque é algo sobrenatural, mas perfeitamente explicável na prática da cristã, na prática religiosa. Quanto mais você se santifica, mais próximo você se sente de Deus. Por isso a palavra consagração. E acaba que essa santidade não forçada, mas natural, e eu boto por trás a palavra sobrenatural, porque vem de Deus, ela começa a atrair pessoas que começam a olhar para você com puxa, esse cara tem uma conduta tão correta, tão certa, não é forçado, sabe? Não é duro, não, é algo que atrai. A santidade dele é muito ligada à bondade e à generosidade. Eu costumo dizer, eu sempre digo isso. Eu não consigo servir no reino de Deus, na igreja, a pessoas que eu não vejo nelas um coração misericordioso. Porque para mim, na minha opinião, a santidade de Deus ela é misericordiosa, porque ela atrai, ela vem atraindo o homem há muito tempo. Todas as vezes que o homem pecou na história, na Bíblia, quando Adão pecou, não foi Adão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Adão. Todas as vezes que Israel pecou, esse Deus Santíssimo, o Altíssimo lá do Salmo 91, ele vai atrás de Israel. Verdade. É ele que traz a reconciliação. E no final, no clímax dos tempos, ele não vai somente atrás de Israel, mas de toda a humanidade através de Jesus. Sim. Ele se encarna. Então, ele em tudo foi tentado, e o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele vai dizer exatamente algo desse tipo, que em tudo ele foi tentado, ali ele permaneceu como um cordeiro imaculado. Imagine Pedro convivendo 3 anos com Jesus, 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. Ele mesmo provou Jesus com as suas atitudes, vamos dizer assim. Verdade. Em determinado momento, o Senhor identificou que Satanás estava por trás de Pedro. Uhum. Pedro viu Jesus ser não acreditado pelos seus irmãos, João 7. Ele viu lá Jesus ser maltratado pelos de Cafarnaum, de Nazaré. Ele viu Jesus passar por várias situações, inclusive cobrar o imposto de Jesus e dele. E mesmo ele indignado, ele não viu Jesus pecar em absolutamente nada. A tal ponto que décadas depois, quando ele escreve as cartas, ele diz que ele era um cordeiro imaculado. Não é verdade? Então a santidade de Jesus atraiu tanto a Pedro,
que mudou a vida de Pedro. Quando ele, no seu chamado, né, que eu até uma vez já preguei que o chamado de Pedro foi em algumas etapas, ele já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha chamado ele, naquele chamado em que ele vê a pesca, que ele reconhece que Jesus tem algo maravilhoso, é santo, ele se ajoelha, ele se afasta de mim porque eu sou pecador. Então, a santidade que eu amo, que eu consigo absorver para mim, é a santidade, sim, que repele o pecado, mas que atrai não somente a presença de Deus, mas também atrai pessoas que querem estar perto de algo realmente genuíno, santo, nessa prática que quanto mais nos aproximamos, quanto mais andamos perto de Deus, mais nós nos tornamos santos como Ele é santo. E quanto mais próximo de Deus eu fico mais santo, porque eu vou reconhecendo. E eu quero deixar aqui uma ressalva, pastor, que é assim, longe de mim falar, né, em cima de um platô, em que eu ou o Senhor somos melhores que as pessoas, e nossa prática cristã é perfeita. Eu posso falar por mim. Eu tive os meus erros, minhas dores de cabeças, né? Fui aprendendo muito andando com Deus. Quanto mais me aproximo de Deus, mais eu consigo ver a minha pequenez e as minhas falhas. Ao ponto de, em muitas vezes, eu mesmo questionar a minha comunhão e o privilégio que eu tenho no meio da igreja. Eu me sinto, às vezes, em áreas da minha vida que eu sou crente há 30 anos. Mas eu seria um mentiroso, um hipócrita, se eu dissesse que tudo na minha vida foi trabalhado, eu estou perfeito em todas as minhas áreas. Eu não estou perfeito. Eu sou um eterno dependente da graça de Deus. Essa graça me atrai, essa graça me perdoa, essa graça me restaura, pastor. Essa graça, há momentos que eu me sinto mal, porque eu acredito assim. E quanto mais próximo de Deus um homem se encontra, mais ele se vê pequeno. Ele se vê como Isaías. Isso. Puxa vida, eu sou um pecador que habito no meio de um povo pecador, meus lábios são impuros. Então, ele cai diante de Deus ali, reconhecendo a santidade de Deus, a grandiosidade e a sua pequenez. Então, quando o crente perde isso, Pastor e Giliardi, fica arrogante, perde tudo. Isso é tão interessante que aí eu me lembro da palavra de Paulo, falando que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. E eu acho isso tão interessante, porque o que é o trapo de imundícia, né? Vou explicar. O trapo de imundícia nada mais é do que aquele paninho que as mulheres usavam para reter o fluxo menstrual. E tem um detalhe, pastor, para acrescentar aí, para entender o grau da imundícia. Não era simplesmente o ciclo menstrual que era colocado, né? A história, a cultura vai dizer, em todas as áreas, principalmente ali na Europa, mas também na Ásia, que para reter, e até algumas tinham entendimento de que era algo bom para a sua saúde, elas colocavam nesses panos, algumas tribos, talvez algumas de Israel, talvez eu não posso precisar, colocavam musgos, um tipo de lodo, junto com aquilo para segurar. Né? Então, para reter, para poder, alguns acreditam em coisas medicinais. Então, quando se tirava aquilo realmente era algo extremamente imundo, não só pelo sangue, mas em todos os sentidos. Então, é isso que o apóstolo Paulo compara. E é exatamente isso, pastor Giliardi, que a gente precisa dimensionar o tamanho da nossa pecaminosidade, a ponto de todos os nossos atos de justiça serem semelhantes a esse paninho, né? Olha como tudo que está em volta daquilo que a gente considera como mais puro, como mais santo, ainda representa-se para Deus como trapo de imundícia. Então, assim, de verdade, nós estamos muito aquém daquilo que é o padrão esperado, desejado de Deus por nós, né? Muito, muito, muito distante. Meu amigo, nós temos aqui um vídeo de uma perguntinha de uma telespectadora nossa que assídua, né, que ela gosta de perguntar, e nós vamos a essa pergunta, pastor Giliardi, aí o senhor vai respondê-la. Vamos lá? Deus queira. Boa noite, pastor Enos, pastor Giliardi, a paz do Senhor. Eu tenho uma pergunta para os senhores. Queria saber como é viver com Deus diante da correria do dia a dia. 1 milhão, né? Porque, olha, nós vivemos hoje numa época extremamente conturbada, por N motivos.
O sistema do mundo, ele trabalhou as nossas necessidades de uma forma tão intensa que mudou nossos hábitos alimentares, mudou nossas necessidades básicas. Estou falando comparando com gerações passadas. Mudou aquilo que nós gostaríamos de provar, porque todo ser humano quer provar alguma coisa. Quanto mais jovem quer provar que ele faz, que ele tem, que ele conquista. Né? E isso entrou também no sistema religioso da igreja. Ou seja, o mal, o diabo, junto com o sistema, começou a trabalhar que nós precisamos de coisas que nós não precisávamos para viver, mas que hoje nós tornamos isso como uma necessidade. Nós não queremos ficar sem. E isso tem um custo. Há um custo. Um custo da gente pagar, né, para ter essas coisas que nós gostaríamos, que foi dito para nós que é necessário. Isso também vai acontecer no sistema religioso, vai se criar metas, né, metas ou de arrecadação, ou metas de resultados, né, e é criado um prognóstico para que as pessoas atinjam essas metas. Acaba que você caminha para uma vida de ativismo religioso, uma vida de trabalho incessante, o que você ganha nunca é o suficiente, né? As nossas gerações passadas, nossos pais, os nossos avós se conformavam com o que eles conseguiam. Né? E eu ouso dizer que eles conseguiram coisas muito mais, em tempos muito mais difíceis que os nossos. Né? Verdade. A maioria da geração de hoje não sabe o que é pegar um balde d'água para poder tomar banho, fazer um almoço. Né? Não sabe, muitas vezes, o que é esperar o dia todo para poder ter o que comer. Nós temos comida imediatamente na geladeira, nossa despensa, se não tem o iFood, tudo, a resposta é muito rápida. Acaba que tudo isso tem um custo. Isso. E o sistema diz que para você viver bem, você tem que trabalhar muito. Nós vivemos num país também desigual, em que os salários são extremamente baixos. Há pessoas com 2, 3 empregos. Há pessoas que trabalham um só emprego. Começa de manhã até tarde da noite, final de semana. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, nos anos 90, estava começando aquela época que os jovens da igreja, muito raramente um ou outro, foi trabalhar à noite em um shopping, né? Praticamente não existia shopping, vamos dizer assim, né? Nos anos 90. Então, era muito raro. Hoje, muita gente trabalha à noite, muita gente estuda à noite, é exigido que o jovem, né, tenha a sua formação. Alguns se formam em faculdades de coisas que nunca vão exercer, só para dar uma resposta à sociedade, para dizer que tem um diploma. Você vai ter um monte de gente formada aí sendo Uber, ou trabalhando de iFood, ou fazendo outra coisa. E o que pesa é o seguinte: é tão colocado para nós a alcançar esses resultados, essas coisas, que nós vamos trabalhando tudo, o nosso suor, nossa vida, nossa saúde, se gastando para dar essa resposta à sociedade. O que acontece? Não conseguimos determinar um tempo para Deus. Verdade. Não conseguimos, e quando damos o tempo para Deus, é sempre o resto. Eu costumo dizer que é o bagaço. Nós chegamos nos cultos cansados, nós vamos para as orações cansados, nós participamos de tudo muito cansados, porque nós estamos desgastados com as necessidades que nós criamos. E não só isso, nós somos reprodutores desse mesmo sistema. Nós passamos para os nossos filhos, nós passamos para os nossos parentes, nós colocamos a nossa dinâmica nessa. Quando nós chegamos na igreja, muitas vezes não conseguimos encontrar um momento de descanso. Descanso que eu digo não é descansar fisicamente, descanso que eu digo de deleitar-se, de descansar em Deus, de sentir a presença de Deus ao ponto de você sentir o relaxar de Deus. O que acontece? O que acontece é que nós chegamos, temos que cumprir aquele horário, temos que fazer aquela programação, temos que curtir, fazer isso, aquele outro ponto, atingir a meta, aquele culto, entregar um culto para os outros, muitas vezes, mais do que para Deus. E não entregando para Deus, não sentimos a comunhão. E aí não usufruímos. E o que fazer? A pergunta de 1 milhão da irmã. É tomar uma decisão. Não tem como, não tem outro caminho. E temos que criar um tempo de qualidade. Um tempo em que, quando nós orarmos, seja aquela oração em casa, não estou falando na igreja. Sim. Aquela oração tão boa, tão marcante, que a gente sente saudade
daquela 1 hora, daquela meia hora que eles comentam, dedicamos a Deus. E ansiamos fazer de novo isso no decorrer do dia. E não fica perdido na semana aquela única vez. É verdade. Você vai trabalhar isso. Porque o grande que é o seguinte: quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tento andar com Deus, mais eu sou transformado. Né? Porque Deus nos comprou, nós pertencemos a Ele. Aceitamos Jesus, Ele nos comprou. Mas é como um decorador. Quando você compra a casa, se a sua esposa for uma decoradora, ela quer mexer na casa direto. Né? Termina o tempo, pintou, quer mudar a cor, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Deus, quando Ele nos tem, Ele gosta de nos transformar. Ele gosta de mudar as coisas de lugar. Ele gosta de tirar a amargura, ele gosta de tirar o ódio, ele gosta de tirar o egoísmo e começa a trabalhar no nosso coração. E essa mudança é intencional, porque quando ele nos compra, ele quer que nós tenhamos novamente a imagem de seu Filho, de Jesus. Verdade. Né? Nós perdemos a imagem de Deus por causa do pecado, e quando aceitamos Jesus, através da restauração, da transformação, nós começamos a ser transformados novamente para ficar parecidos com Jesus. Então isso é uma mudança constante. Ele nos aceita como nós chegamos, né? Mas ele quer que nós sejamos transformados. Então, isso só vai acontecer através de uma sinergia. Ou seja, Deus faz a parte dele e nós aceitamos esse mover, nós nos lançamos nesse mover de Deus. Nós aceitamos o mover do Espírito Santo. Se isso não acontecer, nós vamos dizer que, não, eu nasci assim, eu creio que, como dizia o pastor Alex Laquirai, né, que ele dizia que era o crente Gabriel. O pastor Alex já conversa assim bem, dizer que era o crente Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né, ele dizia, né? Mas isso é uma mentira. Porque, vamos só fazer uma análise simples. Quando a gente torce o joelho, quebra o pé, tem alguma deformidade no nosso corpo, nós aceitamos? Não, a gente vai botar um gesso, a gente vai fazer uma operação, a gente vai fazer algo que vai consertar aquilo, mudar. Há casos mais efetivos de pessoas que estão pesadas, né, se sentem pesadas, vão fazer a bariátrica. Outros vão tomar Monjaro, né? Mas elas querem o quê? Emagrecer. Fechando. Se nós fazemos isso no nosso corpo, por que nós não podemos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer com a nossa alma, com o nosso espírito? Então é possível, através da palavra, é possível. Eu sempre costumo dizer, pastor Giliardi, assim, que Paulo ele sempre faz esse paralelo entre o esforço de um atleta e o esforço do cristão que milita. Ele poder conquistar o alvo, que é Cristo, né? A estatura do varão perfeito. Então é extremamente desafiador. Nós agora vamos para um breve intervalo e já voltamos. Meus irmãos, voltamos para o nosso segundo bloco, e agora, nosso segundo bloco, nós vamos tratar sobre o tema andar com Deus na vida real. Então, nesse andar com Deus na vida real, eu quero fazer a seguinte pergunta para o pastor Giliardi. Pastor Giliardi, meu amigo, como manter uma caminhada com Deus em meio à correria da vida moderna? É uma pergunta que até o senhor acabou já falando, mas eu queria que o senhor desse mais uma pitadinha aí em cima dessa pergunta. Olha, como eu disse, primeiro, tomar a decisão de querer Deus. Perfeito. De sentir a falta dele, de querer se relacionar com ele. Perfeito. Eu vou fazer uma comparação que não é uma comparação digna, mas digna no sentido porque Deus é muito maior do que eu vou usar de comparação. Mas quando eu namorava com a irmã Tatiane, eu estava tão apaixonado pela Tatiane, eu queria tanto estar com a Tatiane, que eu ia sempre à casa dela, no final de semana, né, sábado, domingo, os pais dela ficavam lá. E eu pegava um carro, eu ia trabalhar na semana, segunda, terça-feira, e eu saía da minha casa para ir trabalhar, para visitar meus clientes. Eu saía no carro, de repente, 5 quartos depois, eu estava parado com o carro em frente à casa da irmã Tatiane, do costume e do desejo de querer estar perto dela. Sabe, sem eu perceber, eu estava com o carro parado em frente à casa dela. Já atendeu uma ligação, eu estava parado lá da casa dela.
Porque a irmã Tatiana, naquela época, não saía da minha cabeça. Você está entendendo? Entendi. Então, quando você está apaixonado por Deus, no sentido daquela paixão sofredora, daquele amor avassalador, você pensa em Deus, você quer estar com Deus, você sente falta de estar com Deus e com os irmãos Sim. que fazem parte da adoração. Então, tomar a decisão e voltar a se apaixonar. Sim. Se a gente não voltar, olha, eu, em várias etapas da minha vida, eu sempre fiz um caminho de volta. Quando eu percebo, eu estou me perdendo. Quando eu percebo que eu estou religioso demais, mas principalmente quando eu estou amargo demais. Sim. Como é, mas se eu fico amargo, fico, todo ser humano fica, e mentiroso é o que não diz que não fica. Há momentos que você fica amargo. Há momentos que você é ferido. Há momentos que você fere os outros demais. Sim. E você, quando olha para si, diz, Jesus não faria isso. Jesus não sentiria isso. E eu tenho que ser simplesmente como Jesus. Parece uma palavra bem simples, mas é bem complicada também. E quando você perde-se na caminhada, você pode estar sendo um ótimo assembleano, um ótimo batista, um ótimo presbiteriano, mas pode estar sendo um péssimo discípulo. Entende? Então, sentir a falta, tomar a decisão e trabalhar o tempo. Você, pastor Enes, teve uma época que você era um atleta de alta performance, de bicicleta, mas você, eu lembro... Um amador, é um atleta amador dedicado. Pai, você andava demais. Mas você separava horário, Verdade. você cuidava da sua alimentação, você fez coisas assim que só em eu pensar em fazer eu já desmaio. Você subia a serra, descia, não sei quantos quilômetros Verdade. e tal, porque havia uma dedicação para aquilo. Você separou um tempo. Uma disciplina. Você investiu. Isso. Eu só fui entender que bicicleta era caro, que para mim bicicleta é coisa de 200, 300 reais. Quando eu comecei a conversar, você não tem bicicleta de 20 mil, de 10 mil, né? De vários tipos e tal. Fiquei abismado. Mas aquilo é investimento. Sim. Nós queremos resultados em Deus e com Deus quando nós não investimos. Isso. Nós não investimos nas coisas mais mínimas. Não investimos na oração, não investimos no conhecimento bíblico, não investimos na comunhão de qualidade. Nós não investimos nem nos nossos dízimos e ofertas, geralmente muitos de nós são negligentes. Verdade. Nós não investimos e queremos resultados. Então, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso separar um tempo de qualidade. Eu preciso me apaixonar novamente por Deus, sempre voltar. Olha, vou fazer 31 anos de fé. 31 anos. Eu já voltei várias vezes, quando eu vi que eu estava me perdendo. Quando eu via que as minhas funções e os meus cargos estavam tomando o meu tempo, me deixando amargo, eu prefiro voltar e começo na simplicidade. É como se eu voltasse de novo ali para os pés de Jesus. Aí eu sou restaurado, me sinto novamente apaixonado e trabalho o tempo, né? Então, eu pessoalmente, nesse momento agora da minha vida, mais uma vez, eu estou me voltando para Deus, para aquelas coisas mais simples e essencial. E a felicidade, diz uma frase, não é minha, não sei de quem é, mas todo mundo diz essa frase, eu vou repetir. A felicidade está na simplicidade. A gente está tumultuando, botando muita coisa, muito conhecimento, muita técnica, muita posição, muito tudo. E às vezes é só um momento simples quando Deus resolve tudo. Isso é tão profundo, pastor Giliardi, que a gente começa a conversar e uma coisa vai linkando, puxando a outra. Eu me lembrando de Jesus falando sobre crianças, né? Aí ele vai dizer que quem não se tornar como criança não entra no reino. Né? Você observa a ternura da criança, a inocência. E nós temos que nos pegar, volta e meia, sempre pensando nessa ternura da inocência. Spurgeon dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o orgulho é como cebola. Todas as vezes que você tira uma capa, tem uma outra. É verdade. Então, a gente precisa se pegar, de vez em quando, olhando, diz, rapaz, há um orgulhozinho aqui. Que precisa ser corrigido, que precisa ser confrontado. E, pastor Giliardi, eu reconheço que voltar é o segredo de nós nos mantermos vivos. Pastor, um dos textos que eu mais amo, acho que os textos que eu já mais preguei, mais prego na minha vida, porque ele me confronta, porque ele é maravilhoso, porque ele é apaixonante, porque ele é emocionante, é João 13. Né? Você imagina, vamos fazer uma análise bem... Tem tanta coisa para falar desse texto,
Mas ele manteve o amor aos seus discípulos, como amou Sim. os seus amores até o fim, ou seja, o amor dele foi contínuo. Sim. Eu já procurei em vários escritos antigos, em traduções, alguma parte que diga que Jesus se recusou ou não lavou os pés de Judas ali. Tá. 3. A gente não tem essa informação clara. Uhum. Então, nós acreditamos que ele lava todos, Sim. certo? Certo. Disse que se não lavasse, não tinha parte com ele. Para pensar. O mais inocente, o único que era inocente ali era ele. O único que era puro ali era ele. Nenhum deles tinha mais conhecimento do que ele. Vamos por uma coisa assim mais ontológica no sentido do ser de Deus. Sim. Ele é o verbo. Tudo Sim. foi criado por ele, para ele, através dele. Vamos tentar coisificar a parte espiritual. Os dedos de Jesus, que criaram montanhas, galáxias, seres humanos, estavam lavando os pés imundos de Judas, de Pedro, que haveria de negar, de todos que haveriam De Tomé. de Tomé, que não ia acreditar nele no primeiro momento. E ele lavou aqueles dedos santos e puros que criou todas essas coisas, Verdade. passando aqueles dedos imundos. Nós temos que deixar bem claro que os pés vinham imundos de longa caminhada. Verdade. Uma terra seca, Sim. né, de pessoas, todos aqueles discípulos eram discípulos pobres, humildes. Verdade. Né? As pessoas também não entendem que no meio dos escravos, dos servos, havia uma casta inferior de cada tipo de escravo. Sim. A casta mais inferior era que cuidava dos dejetos dos seus senhores, Isso. do lava-pés dos seus senhores. Uhum. Esses aí é aquela casta mais baixa. Mais né? baixo. Jesus se coloca Naquela condição. naquela condição para lavar dos seus discípulos ali. E ele diz, olha, para que vocês façam o mesmo, vocês têm que, você não entende agora, mas vão entender depois. E é tão forte esse ensinamento, eu fico todo arrepiado, é tão maravilhoso esse ensinamento, que os discípulos aprendem depois aprendem aquilo de uma forma profunda. Né? Eles estão sempre dispostos a servir, a ser o mais humilde, porque tudo que Jesus falou, ele vivenciou, ele era ele de verdade. Então, imagine aí, a humildade desse ser. Ora, se ele, sendo perfeito, o mais inocente, fez, por que eu não posso fazer o caminho de volta? Por que eu não posso simplesmente servir a um outro irmão que alguém pode julgar inferior, mas que não é inferior para Deus, não é inferior para mim? Quantas vezes eu tenho que voltar atrás, né? Em decisões, em posições, por que não? Se ele se colocou nessa posição, pastor, por nós, por amor a nós. E ele ainda falou, eu sendo mestre e senhor, vos dei o exemplo, né? Dei o exemplo. É incrível, é incrível. Isso é bastante confrontante. É. Quando eu começo a me esquecer disso, eu começo a me tornar uma pessoa pior. Eu começo a ser uma pessoa mais chata, mais agressiva, mais amarga. Então eu tenho que voltar sempre a esse texto para lembrar do que ele fez e me colocar debaixo dessa graça, senão eu estou perdido. Verdade, pastor Giliardi. Meu amigo, nós temos mais um telespectador. Amém. Desta vez é o nosso Caleb que vai lhe fazer aqui uma pergunta. Vamos lá. Caleb. Caleb. Pai do Senhor, pastor Enos, Pai do Senhor, pastor Giliardi. A minha pergunta é, o que fazer quando se sentimos longe de Deus? A pergunta dele é o que fazer quando nos sentimos estarmos longe de Deus. É muito o que fazer com esse sentimento, né? É mais decisão do que fazer com esse sentimento, porque o sentir vai ser inerente, vai ser uma coisa que todo crente que teve comunhão com Deus, ou que tem comunhão com Deus, ou que tem o Espírito Santo, ele vai sentir quando esse liame, quando essa comunhão enfraquece. E ele pode sentir e tomar decisão. Tudo bem, eu faço amanhã, eu faço a coisa amanhã, eu vou tomar uma atitude amanhã. Uhum. O grande que é o seguinte, você teria condição de se resolver sozinho? De forma alguma. Ou seja, quando nós nos sentimos longe de Deus, a primeira coisa que nós sabemos é que Deus está sempre propenso a nos receber, a nos perdoar, a nos cativar, a nos acolher. Agora,
A questão é, eu consigo tomar a decisão, depois que eu sinto, eu consigo tomar a decisão, eu preciso de Deus, eu quero voltar para Deus, eu quero me sentir mais perto de Deus. Então, é tudo a questão também da mente, né? Eu diz da alma, da mente, da mente. Eu tomo a decisão de querer me voltar para Ele, porque Ele está sempre disposto, né? Ele olha para nós, Ele vê o nosso pior. Ele vê tudo. E nós não podemos ocultar nada da mente dele. Ele vê tudo. Verdade. E mesmo ele vendo tudo, ele está sempre disposto a não desistir de nós. Nós fizemos aqui uma retrospectiva rápida, pastor, porque é muita coisa para falar, muitos personagens da Bíblia. Verdade. Mas ele fez um projeto para o mundo, para o paraíso, e Adão e Eva desobedecem. Mesmo assim, ao cair da tarde, ele volta lá. Ele volta lá para falar com eles. Não é verdade? Verdade. Ele volta lá e chama eles. Ele sabe onde eles estavam, mas chama eles. Verdade. E mesmo diante de uma sentença, que era a morte para eles, a morte física, que eles não teriam, mas não tinham e teriam a partir daquele momento. Apesar das dores do parto, da maldição na terra dos espinhos dos abrolhos, eles geram a esperança. Olha, um dia da semente da mulher vai nascer um. Lá na frente, ele vai falar com Noé, vai fazer uma redenção através da arca de Noé, vai falar com Noé, vai falar com a sua família, ele vai em busca da humanidade que ofendia a Deus. Ele poderia ter acabado com a humanidade antes de Noé na Torre de Babel. Ele simplesmente permite o dissipar das línguas. Entende? Entendo. Cada um vai se separar pelo seu idioma, pelas suas feições, e vão se espalhar pelo mundo, mas ele não acaba como ele não desistiu da humanidade no Éden, não desistiu da humanidade em Babel, não desistiu da humanidade em Noé, pelo contrário, ele deu um escape. Verdade. E olha que Noé, apesar de ser bastante obstinado e obediente, no final não processou a morte, não se aconteceu, fez o vinho lá e bebedou, se criou um problema familiar. Mas Deus não desistiu. Deus não só desiste e traça o projeto de ter uma nação sacerdotal. Olha só, ele vai lá e separa os descendentes de Noé, Abraão. Faz uma promessa a Abraão. Guarda a semente de Abraão, Isaac e Jacó. Se revela a esses homens que não conheciam muito a ele. Vão conhecendo aos poucos também. Ele separa a nação, ele produz as tribos, ele separa juízes, sempre trazendo esse povo. O povo pecava, via um povo escravizado, ele libertava o povo. Ele não desiste em nenhum momento. Ele não desistiu da humanidade em nenhum dos momentos da humanidade em relação a Israel. Ele não desistiu da humanidade em relação às nações perdidas. Eu digo nações perdidas, pastor, porque enquanto Israel existia, havia outras nações existindo no mundo. A China estava existindo, os aborígenes, né? Na Austrália, o mundo inteiro estava existindo. E Deus separa aquela nação sacerdotal pensando não só naquela nação, mas no Messias que ele mandaria para toda a humanidade, pastor. Verdade. Ele não desistiu. Então, assim, meu Deus, que graça maravilhosa. Eu tenho um Deus que não desiste de mim, que não desiste da minha família, das minhas cabeçadas, dos meus erros. Ele olha, ele vê. Eu tenho um exemplo, pastor. Você sabe que os meus filhos são autistas. E a minha menina, uma das habilidades que ela tem, ela anda, mas ela tem uma dificuldadezinha motora. Uhum. Quando ela era menor, nós estávamos numa praça e eu não sabia que ela não tinha desenvolvido ainda seletividade alimentar. Sim. Ela estava desenvolvendo. E eu disse, não, vou dar um sorvete para essa menina, vou dar um doce para essa menina. Evidentemente, como um bom gordo, eu também queria comprar um para mim. E aí, ela estava brincando com areia lá, e eu fui comprar um doce para ela, um sorvetezinho para ela, né? Quando ela me viu se afastando, ela andou naquela areia frouxa e caiu. Ela caiu com a boca na areia. Meu Areia Deus. bem fininha. Sim. Encheu a boca de areia. Ela não se machucou, mas encheu a boca de areia. A minha filha encheu de areia a boca que eu queria adoçar com sorvete, entendeu? Entendi. E aí? Eu pensei, minha filha, por que você fez isso? Eu fui lá pegar água, lavar a boca dela, para que ela pudesse provar do sorvete. O que eu estou querendo dizer com isso, pastor? Eu não desisti da minha filha, de dar o sorvete à minha filha, porque ela sujou a boca com areia. Deus não desistiu de mim todas as vezes que eu dei minhas cabeçadas, que eu errei, que eu não agi da forma que ele gostaria. Deus não desistiu de mim. Deus não desiste do Senhor. Deus não desiste dos irmãos da TC 2000. Deus não desiste de ninguém. Então, ele investe. Então, quando eu sinto
que estou perdendo essa comunhão, eu tenho que lembrar que eu tenho liberdade em correr aos braços de um Deus que não desiste de mim. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção. É um fluir de muitos assuntos assim, pastor Giliardi, que esse tema ele é Muito abrangente. é gigantesco. Mas nós vamos para um breve intervalo e nós retornamos Amém. logo mais para o terceiro bloco. Fique com a gente. Meus irmãos, mais uma vez estamos de volta agora com o nosso terceiro bloco, que tem como o tema Igreja, Serviço e Intimidade, pastor Giliardi. Aqui temos algumas perguntas e eu Que bom. quero selecionar uma pergunta aqui para fazer ao senhor. O senhor vai comentar e depois nós vamos aqui para uma outra pergunta que nós temos aqui de uma outra telespectadora. Mas a seguinte pergunta, pastor Giliardi, é possível servir muito e ainda assim perder a intimidade com Deus? Sim. No assunto que eu falei no começo. Tá. O ativismo religioso. Eu não estou dizendo, deixar bem claro, que eu sou contra você ter atividades na igreja. Minha opinião, né? Nós estamos aqui para manifestar uma opinião. E até porque, cortando um pouco do seu raciocínio, a gente precisa entender que quando servimos a obra de Deus e aos irmãos, estamos também servindo a Ele. Exatamente, estamos servindo a Deus. O que eu sempre digo é o seguinte, nós temos que fazer aquilo que está proposto para nós com excelência e compaixão. Claro. Excelência é fazer da melhor forma possível, Sim, do nosso alcance. claro. O que acontece muitas vezes é que a igreja é muito carente de mão de obra, apesar de ter às vezes muita gente, às vezes tem muita gente, mas não tem muita mão de obra. Isso. Jesus andava ali também com umas 500 pessoas o arrodeando, vamos dizer assim, mas ele estava ali com uns 12. Aqueles 12 ali, os mais próximos eram os 3 que ele tinha, né? O chamado círculo íntimo. E nós sabemos, em qualquer igreja, congregação, dependendo da denominação, há um número grande de pessoas, mas um número pequeno de quem está na ceifa, trabalhando. O que acontece é que nós começamos a criar muitas atividades e metas e nós começamos a sobrecarregar. Às vezes tem uma pessoa com 4, 5 atividades. É verdade. Ela se sobrecarrega, ela começa a não ter tempo de qualidade para a sua própria família, né? E depois eu vou abrir um parênteses aqui para não interpretar errado. E acaba que ela fica com 4, 5 atividades e ela não consegue fazer nenhuma delas com excelência. Nós chamamos assim, tipo de meia boca, né? Eu fiz aqui, eu estou cansado, fiz assim e tal. Durante muito tempo eu pensei que quanto mais... Eu cheguei a ter, eu tive uma época da minha vida que eu era secretário da igreja, líder da mocidade, líder do setor, professor da escola bíblica e líder de eventos da igreja. Se contar que era eu tinha 6 funções, né? Pregava. Era multiuso. Era. Meu amigo, eu vivia preocupado, estressado, guerreando em frentes que eu não tinha obrigação de estar brigando, que não era o que eu tinha chamado, mas que eu chamei para mim. E depois que você chama a responsabilidade para si, querido, ela é sua. Verdade. Todo mundo vai cobrar de você. Claro. Então, o que acontece é que nós começamos a ter muito ativismo e pouca qualidade com Deus. Mesmo eu cumprindo minhas etapas, eu sou um bom religioso, como um bom católico que chega diante da igreja, faz o sinal da cruz, ele dá a comunhão, ele se confessa uma vez no ano, ele vai à missa, ele faz todos os trabalhos, mas ele não tem vida espiritual, não, que ele vai orar, a oração, tem oração de crente que é como uma reza católica. É verdade. Ele diz as mesmas palavras, ele faz as mesmas petições, ele faz a mesma apresentação, não há entrega, não há intimidade, está no automático. É só apertar o play E vai, entendeu? Então, o que acontece? Tem essa parte do ativismo. Agora tem um parênteses que eu queria abrir, é o seguinte, eu não estou falando com isso, que eu concordo com essa onda que está acontecendo também, porque nós temos 2 extremos. Nós temos o ativismo religioso, pessoas altamente sobrecarregadas, carregando um monte de gente desocupada que só quer assistir o culto. É verdade. Olha, eu vou dizer, o senhor pode... Sou da mesma geração, eu sei que o senhor Claro. sabe o que eu estou falando aqui, nós tivemos os mesmos líderes de mocidade praticamente, na mesma época. Mas o que acontece hoje? Naquela época,
Eu vou dizer com toda a verdade aqui. Eu fui comer uma pizza, a primeira vez que eu comi uma pizza foi na casa do irmão Vicente, tá lá no Sondoraru agora, ele. Quando eu vi a pizza em cima da casa do irmão Vicente, na mesa do irmão Vicente, eu falei, o que é isso aqui? Eu era tão pobre, mas tão pobre, que quando eu vi uma pizza, eu não sabia o que era a pizza. É uma pizza. Menino, quando eu comi aquilo, como diria um comediante cearense, foi algo fantástico, sabe? Fiquei apaixonado por aquele negócio, eu nem sabia o que era. Sabe? O prazer era alugar uma fita de vídeo cassete para assistir um filme com os irmãos da igreja, alguns poucos irmãos. A gente não podia jogar bola, não podia um monte de coisa, né? Então sobrava muito tempo para a gente orar. A gente orava muito. Orava na casa do Vicente, orava na casa do pastor Valtinho, orava na igreja. A gente orava tanto, então a expulsão do demônio, a gente queria estar perto para estar orando. Verdade. Certo? O que acontece? Naquela época, era tudo que a gente tinha, era aquilo. Era o culto, quando vai ser o culto de mocidade? Era o culto, todo mês tinha culto de mocidade. Era a expectativa. Toda semana, 3 visitas. Os de melhor oratória já se colocavam para pregar. Quem vai ser o pregador? Tinha sempre uma opção, né? Então a gente se colocava, não, bota aí, a gente vai com medo, mas ele dizia cada bobagem. Mas o que acontece é o seguinte, a gente queria, tinha uma paixão. O que acontece é que as pessoas parecem que perderam a paixão. Naquela época não tinha dinheiro para lazer, para viajar. Era um retiro uma vez no ano, perdido. Eu cheguei a fazer retiro, Enos, numa época que podia viajar na BR-116 em cima de um caminhão aberto. Não tinha ônibus, não. Eu lembro. Não tinha van, não. Fomos em cima de um caminhãozinho aberto pro interior, com um retiro cardial, cantando, indo e voltando, no sol e voltando à noite. A maior felicidade do mundo. Rapaz, é língua estranha, tanta coisa boa, rapaz. O que acontece? Hoje nós temos uma juventude, no geral, está todo mundo da igreja, Sim. sobrecarregada de entretenimento. Nós não precisamos alugar videocassete, tá no celular, Netflix, Prime. A toda hora. Eu estou fazendo propaganda, não, porque para essa propaganda eu quero receber deles. Mas eu estou falando o seguinte, nós temos isso. Qual crente hoje que não tem acesso a ir uma praia hoje? Todo mundo vai. Enos, você sabe, nós somos numa época que se você fosse para a praia, você era disciplinado. Tu lembra disso? Era execrado. Execrado. Eu me lembro de uma vez que os meninos marcaram um racha perto da minha casa e o pastor foi lá, mas o líder de mocidade, que também jogava bola, não vou dizer quem era na época, e disciplinaram metade dos rapazes, num sábado de manhã. Tá entendendo? É isso mesmo. O que acontece hoje? Nós temos um monte de gente hoje que consegue viajar todo final de semana, vai para sítio, vai para praia e deixa a igreja aula e quer chegar à noite e ter que ter um culto abençoado. O louvor tem que estar perfeito, tem que ter uma pregação ótima. Ele vem carregado, entulhado de maresia, de cansaço, de filme que assistiu, de propaganda, de horas e horas de YouTube ou Instagram, sei o que for, porque tudo isso aqui vai produzir excesso de dopamina. Isso. Né? Chegamos no culto e o pastor que se vire, porque se o culto não for bom, nós já temos ocupado. É igual o time quando vai ruim, culpa o técnico, culpa o pastor. Mas nós chegamos com a igreja, eu falo isso, eu não estou falando da cidade de 2000, que é a igreja que a gente faz parte, de todas as igrejas, eu já passei por várias igrejas, várias situações. Chega esse clima pesado, todo mundo está querendo o seu entretenimento, todo mundo está querendo ir para o seu sítio, todo mundo está querendo ir para a sua praia, todo mundo tem um restaurante já marcado depois para ir. Resumindo, isso acomoda. Pastor, só para deixar eu fechar. Quando a gente não tem costume de botar força, qualquer coisa é pesada, porque os nossos músculos não estão trabalhados. Verdade. Quando você não tem leitura, quando você não consegue fazer um raciocínio, quando você não consegue fazer uma oração, sem uma interrupção de um pensamento, vou dizer uma frase do momento, sem um pensamento intrusivo, como dizem os psicólogos, que corta a tua oração, teu pensamento por causa de uma ansiedade, uma preocupação. Quando você está nesse sentido, meu amigo, você está nesse grupo de pessoas acomodadas, ociosas, preguiçosas e sonolentas, que estão na janela como Eutico. Verdade. Prontas para cair e morrerem. E morrerem. Porque para cair e morrer é fácil. Para ter um Paulo que traga de volta a vida, está cada dia mais difícil. Você concorda? Concordo. Então nós temos esses dois grupos, suprativismo religioso e pessoas extremamente descansadas. Não é só jovem, não. É
De tudo, do casado, do obreiro, Horrível, de horrível. tudo. Você tem É um dificuldade de tempo botar um obreiro para pregar muito muitas vezes. desafiador. Eu estava outro dia desse, nosso pastor presidente, pastor Antônio José, num culto de Giliade. Ele disse algo que me chamou a atenção e eu nunca esqueci. Ele disse: nós hoje estamos vivendo um tempo que nós temos que fazer e produzir bons cultos para crente ruim. Frase boa, ele disse isso. Ele disse isso. Bons cultos para frase ruim, muito bom. Bons cultos para crentes ruins. Então a gente está nessa vibe aí, só Jesus. Pastor Enos, tem um pastor amigo meu, pastor Silvério, ele tem uma pregação que ele pregou uma vez, que eu esqueci, uma frase muito boa que ele disse. Várias vezes ele disse: nós somos crentes, adoradores, ou nós somos clientes? E quando eu sou cliente, eu pago para ter um bom serviço. Eu dou o meu dízimo, a minha oferta. Eu quero sentar numa boa poltrona. Eu quero ter uma palavra que conforte o meu coração. Não me conforme, conforte o meu coração. Eu quero um louvor de qualidade. Eu quero ar-condicionado. Eu quero me sentir em um meio social agradável. Eu estou pagando para isso. Eu não sou um cliente adorador. Eu sou um cliente. É verdade. Entende? Então eu tenho que identificar se eu, como cliente, todos nós temos que fazer essa análise. Todos nós temos que nos fazer uma autoanálise, uma autocrítica de tempos em tempos. Eu toda semana, ou todo mês, ou todo ano, mas encontrar um momento para fazer isso. Meu Deus, será que eu sou realmente um adorador? Será que realmente eu sou um crente fiel? Eu creio de verdade? Eu estou apenas reproduzindo como um papagaio de pirata aquilo que eu estou escutando, mas eu não creio. Será que eu estou adorando em espírito e em verdade em qualquer lugar, independente da circunstância e situação? Ou será que eu sou apenas uma pessoa que sou um cliente do sistema protestante evangélico, estou pagando para ter um serviço? Se eu não tiver o serviço aqui, eu vou procurar uma outra organização, um outro prédio que me dê exatamente, eu quero uma sensação. Pastor, isso é tão sério que as igrejas estão trabalhando agora, muitas igrejas dessas mais modernas, com uma espécie de neurolinguagem, não me lembrei se é essa a palavra. Tom da música, o tipo de toque dos instrumentos, o tipo de luz colocado, o sistema acústico da igreja, o púlpito, tudo é trabalhado para dar uma sensação ou de acolhimento, ou uma sensação espiritual, porque nosso corpo é cheio de terminações nervosas, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Olha, você pode simplesmente se arrepiar e se emocionar com a música, que ela não é cristã. Porque ela tem um toque, eu tenho uma história que toca em você. Você pode ficar vislumbrado com um tipo de luz e efeito colocado no culto. Pastor Giliade, a gente está percebendo que os homens estão lançando mão da neurociência como uma ferramenta auxiliar para poder compensar atrair a ausência do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo, porque Isso na mesmo. verdade eles conseguem fazer muita coisa sem o Espírito. Sim, precisa com dinheiro. Né? Exatamente, com o dinheiro, mas eles não podem produzir a vida que somente o Espírito pode nos dar. Exatamente, Isso é pastor. fato. Muito bom. Pastor Giliardi, nesse nosso terceiro bloco, nós temos mais uma telespectadora que ela vai nos fazer aqui uma pergunta e vamos ouvir. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor Enos, pastor Giliade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Que conselhos vocês dariam para uma pessoa que quer recomeçar uma vida com Deus? Quer saber o que fazer para recomeçar uma vida com Deus, não é isso? Isso. Olha, primeiro, humildade. Ter a capacidade de se humilhar diante do Senhor. Porque nós queremos muito que Deus apareça como um raio, como um trovão, como algo assim, um efeito psicodélico, um efeito, se diz esses efeitos de filme, né? Cinematográfico. Como algo cinematográfico, para que nós possamos, de alguma forma, voltar-se para Ele. A grande verdade é que existe algo dentro de nós, que nós chamamos de superego, porque muitas vezes as pessoas condenam o ego, mas o ego não é tão ruim, mas o superego ele é muito complicado. Então, assim, nós precisamos muito trabalhar a capacidade de humildade, sabe, de voltar, sabe, fazer aquele caminho que Ruth e Noemi fizeram, Sim. sabe? Sim. Depois que o marido tomou as decisões erradas, perdeu os filhos, eu vou voltar para a minha terra. E é interessante que ela vai, e ela volta, e todo mundo começa a reconhecer ela e dizer, ela vai entrar na cidade, dizendo, é essa que saiu e tal, não sei o quê, e ela começa a dizer sim, e se humilha, né? E fala, apesar dos erros ter sido do marido dela.
ela assume aquela culpa numa posição de humildade. Nós estamos vivendo hoje uma situação assim muito atípica, porque as pessoas, quando elas querem se voltar para Deus, elas não querem se humilhar diante deles. E eu me humilho diante de Deus, mas diante dos homens não. Elas dizem isso, né? Mas isso é uma doença, é uma coisa psicológica, um ego, um superego muito grande. Ora, se eu faço parte de um corpo, de uma igreja, seja ela qual for a denominação, eu pequei, eu era um membro desse, pequei, eu deixei a fé, eu fiz alguma coisa assim, e algo público, notório, todo mundo sabe, por que não eu aceitar passar por aquele período ali que alguém disse, não, mas ninguém merece ser humilhado. Ninguém está dizendo que a pessoa merece ser humilhada. Mas quando eu peço a Deus para ser humilde, Deus me coloca em situações de humilhação. E Ele vai colocar pessoas que eu não gosto, que até sejam inferiores a mim, para que eu passe realmente por um processo de humilhação. É simples, Jesus passou por isso. Jesus não era inferior a Cristo, só no sentido de que Jesus era muito superior aos romanos, era muito superior aos judeus, mas ele se esvazia ali e permite que as pessoas cuspam nele, maltratem ele em prol de um bem maior, que era a redenção da humanidade. Ele se sujeita à humilhação. E o texto vai dizer isso, né, pastor Giliardi? Que aquele que a si mesmo se humilha é um ato de rendição. Rendição. E a gente vê exatamente Paulo falando sobre o final e o sinal do fim dos tempos, que apareceria exatamente esse perfil de gente que nós estamos vendo. Pessoas irreconciliáveis, como dizia o pastor Adeuzeiro Júnior, irredutíveis, né? Em todos os sentidos. Então, nós estamos vivendo um tempo realmente lamentável e nós precisamos estar volta e meia sujeitando e reavaliando nosso modo de viver. Se não passar pelo caminho da humildade, toda a restauração está comprometida. Está comprometida, Se não permitir entender, receber de Deus o tratamento, muitas vezes Deus permitir que pessoas inferiores a nós até nos subjuguem, eu vou dizer a palavra mais clara, até nos humilhem de alguma forma, desconfiem do nosso arrependimento. Nós não passarmos por isso. Hoje está muito difícil. As pessoas percebam que um grande número de pessoas que passam por um processo de restauração na igreja, e eu abro aqui um parênteses que nem sempre acontece, mas um processo de disciplina que às vezes acontece, um afastamento que 2 meses, 3 meses, às vezes nem chega a tudo isso, tem casos mais severos e tudo, mas essas pessoas geralmente, muitas delas não ficam na igreja. Elas passam esse período, ou dentro do período, elas saem. Elas não se submetem. Elas não aceitam a condição. Se ela for pedir um conselho ao pastor, uma decisão que pode mudar a sua vida, muitas vezes ligada geralmente a sentimentos. Sim. Vida sentimental, me diz, uma pessoa que pretende casar, tá? Eu não estou falando que o pastor ou o líder, ele é um Deus dessa pessoa, que ele decide tudo. Mas ele dá conselhos. Sim. Né? E eu conheço o senhor, eu sei que o senhor não vai dar um conselho ditatorial. Você vai dizer, será que esse é o melhor caminho? Né? A gente sempre faz isso, né? Faz a pessoa, pergunta a pessoa para ver se a pessoa cai em si. Claro. Será que é o melhor caminho? Será que isso não foi em princípios do que você tem aprendido em Deus, né? Uhum. Mas o que acontece, mesmo nessas palavras, é que essas pessoas se ofendem. Ou elas se sentem contrariadas. Quando muitas vezes é o próprio Deus, às vezes usando o pastor, usando uma irmã mais madura, um irmão mais maduro, para dar um conselho para a gente nesse momento. A gente não quer ouvir. E aí não passamos por esse caminho de humildade. O que acontece? Eu não consigo me voltar para Deus. Eu me volto para mim mesmo. E eu começo a achar que a voz da minha consciência é a voz de Deus. Olha, minha consciência não está me condenando. Como é que a consciência vai condenar? Se a consciência está contaminada pelo pecado, pelo ego, pelo desejo, pela lascívia, seja o que for. Corrompida. Corrompida. Você é uma palavra mais educada do que a minha. Lascívia ou outra coisa desse tipo. Vai caminhar. Não consegue se voltar para Deus. A gente não consegue. É como você está... você está enlaçado como aquele rapaz lá de Provérbios, que o Salomão diz, que ele vai lá, passa a porta da casa de uma mulher que é estranha, e ela vai se propõe para ele, chama para ele, ela é uma mulher casada, né? Sim. Ele não consegue se sair, ele está completamente apaixonado, sério. Então, o pecado, não podemos subestimar o poder do pecado. O pecado é sedutor. Verdade. O pecado, ele vai ter
vai ser aprazível. As consequências dele é que são devastadoras, são aniquiladoras. Mas, se eu tiver uma posição humilde de me sujeitar ao processo de cura de Deus. Pastor, eu tenho um problema por causa de um pecado. Eu era garoto, eu ia jogar bola, eu joguei escondido a bola. Minha mãe me trancava muito em casa e fui jogar bola com pessoas maiores, rapazes maiores do que eu. E levei 2 boladas desses 2 dedos aqui. Esses 2 dedos são deslocados. Eu consegui esconder da minha mãe. Eu chorei de muita dor. Não sei se desmentiu, eu quebrei. E eu nunca botei esses dedos no lugar. Nunca me engessei. Já estou na casa dos 40 e tantos anos. E mais uma vez essa semana, eu fui botar força em algo, meu dedo deslocou. Dói tanto, mas eu já acostumei, aproveitei a dor e coloco no canto. Algo aconteceu quando eu tinha 9 anos, sei lá, 10 anos de idade, nem me lembro. Mas eu não tratei da forma correta. Se eu tivesse ido para minha mãe, com certeza ela teria me corrigido, mas teria me levado para o hospital para engessar os meus dedos. Colocado no devido local. No devido local. No devido lugar. Não fiz isso. O que acontece? Dando esse meu exemplo para dizer, até hoje eu sofro com isso. Eu estava com a Tatiana uma vez conversando, fui pegar uma ajudar ela, o dedo saiu do canto. E é uma dor imensa. Imagina. Pastor, tem pessoas até hoje que não se permitiram ser tratadas. Essas se resolveram sozinhas. Não passaram pelo tratamento de Deus, pela dor necessária. Eu tinha medo do médico botar no canto, né? E agora, todo mês, eu tenho que botar o dedo no canto sozinho. Porque eu não tratei no devido tempo. Então, se a gente tratar, passar pelo processo doloroso, você nunca mais vai sentir a dor daquele pecado de novo. Essa é uma questão lamentável, mas é uma grande verdade, que nós temos muitas pessoas assim. Bem, vamos a um breve intervalo e já nós retornamos para o 4º e último bloco do nosso podcast. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta mais uma vez no nosso 4º e último bloco para tratarmos sobre o seguinte tema: aplicação final e encerramento. Em síntese do episódio, conselhos práticos para quem deseja andar com Deus diariamente, pastor Giliardi. Conselhos práticos. Acho que essa é uma síntese de tudo que a gente falou aqui, né? A humildade, entender que é dependente de Deus e dependente das pessoas. É verdade. A gente às vezes quer ser dependente de Deus, mas não quer depender de ninguém, né? Eu mesmo já disse essa frase, eu não quero depender de ninguém. Mas a grande verdade é que a gente depende de Deus e depende das pessoas, dos irmãos que estão ao nosso redor. Uma das formas que Deus trabalha muito em nós, pastor, é como a gente trata quem está ao nosso redor, como a gente se relaciona. Verdade. Às vezes a gente erra com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu erro, já errei várias vezes com várias pessoas, já errei com meus familiares, já errei com irmãos que eu pastoreei, já errei com amigos, eu já errei com tanta gente que eu trabalhei também. E claro que elas também erraram comigo de alguma forma. E isso também é entender isso. Você tem que ter uma sabedoria de entender que às vezes nós olhamos muito por os outros que erraram conosco. Sim. Mas a gente não lembra que a gente já errou com eles ou com outros. Sim. Talvez coisas piores ou menores, mas erramos. Sim. Então ter a humildade de reconhecer os erros sempre, de olhar-se sempre dependente de Deus e dos outros. Não existe lugar melhor. Pode alguém criticar a igreja como um todo. Eu faço críticas pontuais à igreja para a edificação da igreja, mas não tem lugar melhor de ser estado que na igreja. Não existe um local com todos os defeitos que possa ter, como diz Noé, né? Todo tipo de animal que na arca, né? Todo tipo, mas não existe lugar melhor para você ser tratado, para você ser corrigido, para você conviver, para você ter empatia, para você ver o melhor e o pior das pessoas e encontrar equilíbrio e sabedoria nisso. Sim. Então, humildade. Decisão mental de servir a Deus, decisão de não se corromper. Porque há momentos que você vai ser colocado diante de tentações extremamente vantajosas, em termos de influência e poder, em termos de dinheiro, em termos de favores, paixonites ou paixões, não sei. E dizer não para essas coisas
Não é fácil, muitas vezes é doloroso e você paga um alto preço. Verdade. Mas te permite andar com Deus. Você tomou uma decisão que você vai talvez deixar de andar com muita gente, mas Sim. vai continuar andando com Deus. Não tem preço melhor. Condição melhor. Outra coisa, além da humildade, dessa decisão mental, definir tempo de qualidade. Olha, se a pessoa consegue separar um tempo para ir para a academia malhar, consegue separar um tempo como o senhor separava para fazer retiros de bicicleta e regular a alimentação e muitas coisas. Por que nós não conseguimos dizer que não conseguimos tratar a nossa parte espiritual? Não vamos separar um tempo para isso. Seja de madrugada, seja na hora do almoço, seja qual for o horário. Eu tenho uma prima que ela tem o costume, desde criança até hoje, de orar muito dentro de banheiro. Mesmo aqui na casa dela, se acostumou a orar no banheiro. Ela tem um segredo lá de ficar orando. Nós precisamos separar esse tempo. Nós precisamos, para conhecer a Deus, nós falamos aqui de táticas, mas a palavra de Deus, a espada cortante do Senhor, é ela que nos revela, é ela que nos mostra quem é Deus, o pensamento de Deus, o caminhar da restaurada imagem de Deus, né, que é Jesus Cristo na nossa vida. Se eu não amar a palavra de Deus, se eu não me debruçar sobre a palavra de Deus, tudo que eu vou ter vão ser achismos, opiniões de outros. Eu vou viver da experiência dos outros, seja por vídeo de YouTube, seja de conhecimento teológico ou por experiência dos outros, seja por testemunho de pessoas no púlpito da igreja, mas não tenho vivência porque eu nunca consegui orar o que a Bíblia diz. Muitas vezes a pessoa pega uma parte da Bíblia, vai para o culto de oração, aí prega sobre a passagem da Bíblia, mas ninguém ora sobre aquela palavra que foi pregada e lida. Entende? Entendi. Lê uma coisa, eu prego uma coisa, então essas pequenas práticas, leitura da palavra, oração, que parecem os conselhos velhos, mas são os conselhos mais atuais, né? Esse tempo de qualidade e esse caminho de humildade, de sempre reconhecer que precisa de Deus, é o caminho que a gente pode conseguir. Eu digo isso para vocês porque todas as vezes, vou repetir, que eu me percebo distante do que Deus quer para minha vida, quando eu percebo que eu estou aquém do que Jesus quer para minha vida, do que Deus quer para minha vida, eu volto logo. E se eu não voltar logo, pastor, Deus me ama tanto, mas me ama tanto que me quebra todinho para voltar para ele. Entendeu? Verdade, pastor, ele me açoita para que eu volte para ele porque ele me ama. E eu começo a reconhecer e ver isso. Então, eu vou fazendo isso, procurando. Às vezes, me sinto extremamente frustrado, decepcionado comigo mesmo, porque não me sinto, respondendo a Deus à altura. Mas também entendo que isso é algo bom, porque quando eu ficar arrogante, pedante, achar que eu estou dando todas as respostas, é porque eu estou completamente vazio. Verdade. É um progresso processual, né? Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, está muito maravilhoso o nosso bate-papo aqui dentro do nosso tema, mas infelizmente chegou ao nosso final. Nós queremos conduzir uma oração. Agora quero convidar você para se curvar diante de tudo que Deus falou nessa noite e considerar que você pode reverter essa situação e que você pode de verdade andar com Deus. Eu quero convidá-lo para uma breve oração. Deus Pai, nós queremos render-lhe gratidão por esse momento, Deus. Reconhecemos a nossa pecaminosidade diante de tudo que falamos aqui à sua palavra. Ajude os nossos telespectadores, Jesus, para que eles possam, Senhor, no teu nome, terem forças para se refazerem, para se erguerem e aprenderem diariamente, Pai, viver e te obedecer. Senhor, nós te pedimos da tua graça, pois só a tua graça nos capacita para assim seguirmos te servindo, na esperança de que no último dia, no final, nós possamos nos encontrar contigo. Nos ajude, Pai, por bondade e misericórdia. É o que nós choramos por fé e lhe agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Meus irmãos, aqui fica a nossa palavra de gratidão. Pedimos a todos vocês que curtam, que compartilhem, que enviem perguntas, tá bom?
frases chaves, conhecer Deus, informar, mais andar com Deus e transformar, tá? Vocês podem sugerir temas. Eu quero agradecer meu amigo pastor Giliardi por essa participação tão excelente aqui, foi muito prazeroso. Queremos agradecer a todo o nosso ministério aqui de apoio que está aqui atrás dos bastidores, nosso querido irmão Renan, Richard, de mídia, mídia, né? O Jefferson, Lucas, está aqui conosco, Otávio também, Aníbal Otávio, lembrando? Aníbal? Aníbal, nome de guerreiro. Otávio, é nome de guerreiro. E nosso patrocinador master, LK Eletrônicos e Acessórios. Procurem, vá lá, acesse o Instagram. Nossa, apareceu até outro patrocinador aí, né? Vidraçaria Estilo Veto. Tá aí conosco, a nosso ganha-pão. Deus abençoe, forte abraço para todos e até a próxima. Deus abençoe.